Olá pessoal, tudo bem? Muita gente acha que Krishnamurti era apenas uma espécie de sábio, pensador, ou até mesmo um filósofo que reinterpretou as mensagens de grandes mestres e das grandes tradições espirituais. Muita gente não conhece a dimensão mística e misteriosa de Krishnamurti. A partir desse vídeo, eu farei alguns vídeos sobre esse tema. E o primeiro tema de hoje é o despertar da Kundalini de Krishnamurti. Meu nome é Alcibar e seja muito bem-vindo ao canal Universo Desperto. Muita gente idealiza o despertar da Kundalini como uma coisa boa, agradável. Fazem exercícios e meditação e mantra para despertar essa energia poderosa. Para quem não sabe, a Kundalini seria uma energia que está na base da espinha e que, quando despertada, desperta os chakras, dando a tal pessoa poderes, visões e percepções extrasensoriais. O problema, como disse o próprio Krishnamurti, é que esse pessoal que fala, os metidos a especialistas em Kundalini, não sabem, não conhecem nada de Kundalini. O fato é que os casos que temos de despertamento de Kundalini, que oficialmente eu conheço dois, o do Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, e do UG Krishnamurti. O G Krishnamurti chamava o despertar da Kundalini de calamidade. Ou seja, não tem nada de gostoso, não tem nada de maravilhoso. O despertar da Kundalini é algo muito doloroso, dramático e até traumático, como veremos nesse relato do despertar da Kundalini de Jiddu Krishnamurti. O que pouca gente sabe é que ele, Krishnamurti, despertou sua Kundalini aos 28 anos de idade, no ano de 1922. A palavra processo foi utilizada pelo próprio Krishnamurti para se referir a essa poderosa e inusitada experiência espiritual. Mas uma de suas biógrafas oficiais, a Pupul Jayakar, relaciona o processo com o despertar da Kundalini. Em seu livro Krishnamurti, uma biografia, a autora Pupul Jayakar, também amiga pessoal de Krishnamurti, descreve como e quando esse misterioso e inusitado fenômeno aconteceu. Acompanhe. Em agosto de 1922, Krishnamurti mergulharia em um intenso despertar espiritual que mudou o curso de sua vida. Na tradição indiana, o yogi que mergulha no labirinto da consciência desperta energias explosivas da Kundalini e campos inteiramente novos de fenômenos psíquicos, viajando para áreas desconhecidas da mente. Um yogi que toca essas energias primordiais e passa por uma iniciação mística é reconhecido como vulnerável a imensos perigos. O corpo e a mente enfrentam perigos que podem levar à morte ou à loucura. Nos relatos, Krishnamurti é chamado de Krishna, que era o nome carinhoso e pessoal que seus irmãos e seus amigos o chamavam na época. Então, não confundir com o Krishna, o deus hindu do Bhagavad Gita. Para quem não sabe, Nitya era o nome carinhoso de Nityananda, o irmão de Krishnamurti. Nitya e Krishnamurti enviaram relatórios para N. Besant
sobre os eventos. O relato de Nietzsche descreve vividamente a agonia de seu irmão. Krishna estava com dor, desmaiando, pedindo a Nietzsche e Rosalinda para não tocá-lo. Krishna falou da presença de seres poderosos. Um esvaziamento da consciência de Krishna era evidente, e com ela, às vezes, havia um sentimento de grande presença. Finalmente, Krishna saiu de casa e sentou-se sob uma pimenteira. O processo, que não pôde ser explicado por Leadbeater ou pela Sra. Besson, continuou intermitentemente nos meses seguintes. Seu corpo seria atormentado pela dor. Agitava-se e às vezes atingia o chão. Krishnamurti muitas vezes tinha que mandar seu irmão, ou quem quer que estivesse presente, para fora da sala, pois eles achariam difícil testemunhar sua agonia. Ele desmaiava repetidamente e no final parecia excessivamente cansado. Algumas notas foram escritas pelo seu próprio irmão, o Nityananda, e a Pupul Jayakar apenas fez a transcrição para o livro. E assim continua algumas das notas escritas por Nityananda. Em 19 de setembro, a dor parecia pior do que antes. Tudo começou logo depois que ele ficou inconsciente, sem preliminares, e ficou cada vez pior, até que, de repente, Krishna ficou de pé e correndo a toda velocidade. Eles o seguraram com dificuldade, com medo de que ele caísse nas pedras. Ele lutou para fugir. Depois de um tempo, ele começou a soluçar e deu um grito assustador. Seus olhos pareciam estranhamente inconscientes, selvagens e injetados de sangue. Ele reclamava que um incêndio o estava queimando, e seus soluços se tornaram tão terríveis que ele começou a engasgar e murmurar. Mas isso parou em breve. E novamente, quando ficou além de sua resistência, ele subitamente se levantou e correu. E estávamos ao seu redor. 3 vezes ele tentou fugir, e quando nos viu cercando-o, se acalmou um pouco. Nos intervalos em que a dor era intensa, ele implorava por descanso por alguns minutos, e depois começava a conversar com sua mãe. Ou então, o ouvíamos conversando com eles. Às vezes, ele dizia com muita segurança: Sim, eu posso suportar mais. Não se importe com o corpo. Não consigo parar de chorar. Na noite de 20 de setembro, a dor foi ainda mais aguda, e Krishna tentou fugir 5 ou 6 vezes. Seu corpo se contorcia em posições perigosas e desajeitadas, devido à dor terrível. Nietzsche escreveu que, em uma ocasião, Krishna, soluçando e chorando, repentinamente colocou a cabeça sobre os joelhos no chão e se virou, quase quebrando o pescoço. Ele ficou totalmente quieto e por um momento eles mal puderam sentir seu coração batendo. Na noite seguinte, eles pareciam estar operando novamente no couro cabeludo. Ele ficou agoniado e gritou de dor. Mesmo desmaiando 8 vezes, quando se tornou muito grave, ele implorou para que abrissem lenta e gradualmente, para que ele pudesse se acostumar gradualmente. Ele estava engasgado e tinha dificuldade em respirar. Ele, Krishna, diria mais tarde naquela noite que eles deixaram o centro de sua cabeça aberto. E as notas de Nityananda, seu irmão, continuam. Krishna viu o Senhor e o Mestre. Krishna depois nos disse que a corrente começou, como de costume, na base de sua coluna e atingiu a base do seu pescoço. E depois, uma foi para o lado esquerdo, a outra para o lado direito da cabeça. E finalmente, elas se encontraram no centro da testa, quando eles encontraram
uma chama saindo de sua testa. Esse é o esboço do que aconteceu. Nenhum de nós sabe o que significa, mas o poder foi tão intenso naquela noite que parece marcar um estágio definido. Presumo que isso deva significar a abertura do terceiro olho. Popul Jayaka termina então o seu relato dizendo as seguintes palavras: exceto pela visão de O Senhor, o resto é uma descrição clássica do despertar da Kundalini. Alguém poderia argumentar que esses ataques podem ter sido resultado da imaginação, ou algum surto epilético de Krishnamurti, ou algo passageiro e sem grande significado. Todavia, 40 anos depois, Krishnamurti, quando escreve o seu diário, relata que o processo continua, mas de forma atenuada. Mary Lutyens, uma de suas biógrafas, no prefácio do diário de Krishnamurti, descreve o processo com as seguintes palavras: uma palavra se torna necessária para explicar um dos termos nele empregados: o processo. Em 1922, aos 28 anos de idade, Krishnamurti passou por uma experiência espiritual que mudou a sua vida, e a qual se seguiram anos de aguda e quase contínua dor de cabeça e na espinha. Revela o manuscrito que o processo, como ele denominava essa misteriosa dor, ainda prosseguira quase 40 anos depois, embora de forma bem atenuada. O processo era um fenômeno físico, que não se deve confundir com o estado de consciência a que Krishnamurti alude de várias maneiras nos cadernos, como a benção, a outra coisa, outra presença, a imensidão, aquela coisa singular, o incognoscível, etc. Em tempo algum tomou remédios para o processo e jamais se utilizou de álcool ou de qualquer espécie de droga. Nunca fumou e durante os últimos 30 anos aproximadamente nem mesmo tomou chá ou café. A vida toda vegetariano. Esforçou-se continuamente por conseguir uma dieta farta e bem equilibrada. No seu modo de ver, o ascetismo na vida religiosa é tão destrutivo quanto os excessos. Com efeito, ele cuida do corpo. Krishnamurti sempre estabeleceu uma separação entre o corpo e o ego. Tal como um oficial de cavalaria cuidaria de seu cavalo, nunca sofreu de epilepsia ou de qualquer outro mal que pudesse suscitar visões ou fenômenos idênticos. Tampouco pratica algum sistema de meditação. Estas afirmativas objetivam evitar a suposição de que os estados de consciência de Krishnamurti são ou foram provocados por drogas ou jejuns. Bom, e aí cada um faça a sua análise e o seu julgamento. Segundo Popul Jayaka, o processo é realmente muito semelhante ao despertar da Kundalini. E você? O que é que você acha? O processo foi ou não foi o despertar da Kundalini de Krishnamurti? Dê sua opinião aí nos comentários e não esqueçam de dar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Ajudem esse canal a crescer. Afinal de contas, a única forma de se combater a escuridão é espalhando a luz. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.